Boto. Ele que tem que chegar para a imprensa e discutir esse problema. E a ausência do Pedro, que já não tinha sido relacionado contra o São Paulo, e agora ele repete o mesmo movimento. E no Flamengo tem notícia quente, hein, gente? Pedro segue sem ser relacionado para o jogo contra o Santos. Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao nosso canal, o seu canal de react do Mengão. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e deixe o seu comentário aí abaixo. Nação, vamos trazer aqui hoje alguns cortes das notícias do Mengão. Nós sabemos que a polêmica da semana é sobre Pedro e Felipe Luiz. E mais uma vez vamos trazer alguns cortes aqui falando a respeito disso, porque ainda não acabou essa polêmica. O que dá no jornal é só essa notícia a respeito deles dois. Vamos lá para alguns cortes aqui. Então, mas, Luxemburgo, isso não é tão normal, uma crítica nesse sentido. Como é que você vê essa questão? Tem solução? Eu vejo totalmente equivocada. Tudo está equivocado. Primeira coisa é o seguinte, o jogador do nível do Pedro, você está numa Copa do Mundo, do nível do Pedro, você vai jogar um jogo decisivo contra um time forte, tá certo? Por que eu vou entrar com um menino que você não sabe, ele não tem ainda essa cancha todinha, deixa o Bruno Henrique e o Pedro no banco e entra com um menino que não tem ainda, tem um cara lá que não tem. Cara, jogador de futebol com problema, bota no campo, que lá ele vai ter que resolver, porque o que acontece pro técnico? Você tira o cara fora, agora o Felipe Luiz tirou ele fora, tá certo? Quem vai ficar a discussão? Ah, o Felipe Luiz está certo, tá errado. Não, bota pra dentro do jogo, Casal. Bota lá o cara dentro do jogo. Ah, não tá bem. Bota o cara e repete. Mas ele votou. Ele teve jogo, fez 2 gols. Bota o cara e repete. Agora, ele foi colocando, depois tirou. Mas tirou, mas você bota de novo. Bota de novo. Você falar o seguinte, assim, cadê o Boto? Esse é o primeiro ponto. Quem é o diretor executivo do Flamengo? É o Boto. Ele que tem que chegar para a imprensa e discutir esse problema. É uma escolha do BAP, do presidente do Flamengo. O Boto é um cidadão português. E ele, inclusive, além de assumir essa direção geral, ele demitiu o Carlos Noval, que já tinha uma história, o pai já tinha uma história, o Renato Noval, que é o pai. Ele demitiu o Carlos Noval, que cuidava da base do Flamengo, e botou mais um português para cuidar da base do Flamengo. Eu fico pensando assim, em certo momento, acho que vamos ter que chamar Dom Pedro de volta para proclamar a independência de novo. Né? Galvão, para ser mais prático, é o seguinte, futebol é um grande negócio. Essa é a grande realidade. Como é que eu vou tirar o Noval do Flamengo, se a história do Noval é de revelar todos os grandes jogadores do Flamengo, foi revelado pelo Flamengo, onde o Noval está trabalhando há tantos e tantos anos. Ele chega no Flamengo Boto, aí dá uma declaração dizendo que agora eu vou trabalhar com a base, vou me envolver com a base, vou fazer não sei o quê. Aí pega o treinador que foi campeão do Flamengo, na base, sub-20, tirou fora e botou um português, tá certo? Então, o que eu penso? Nada contra os portugueses, nada. Só que o que eu penso? Futebol é um grande negócio. Eu tenho mercado internacional. O Boto tem um mercado internacional. Aí tentou contratar Você acha que o Felipe Luiz, essa explicação, que era necessária uma explicação para a torcida? Por isso que eu digo que ele pode ter passado duas expressões aí também, porque ele diz que eu não vou achar um jogador igual ele que faça 30 gols, ele é jogador, eu quero ele vai ser titular, se ele se aplicar de novo, vai jogar na seleção brasileira, mas seria, diga. Quando eu falei fica, sabe por quê? Porque vai ficar. Esses assuntos, por isso que eu estou falando do Boto, esses assuntos são resolvidos internamente numa discussão com o grupo, com todo mundo lá. A porrada comendo. Mas deve ter chegado um momento, Luxemburgo, mas não tem que achou necessário falar à nação rubro-negra, cara, o que está acontecendo. Cara, o futebol não é um grande negócio? É um grande negócio? É um entretenimento que é um grande negócio. Todo mundo fala isso hoje em dia. Como é que eu posso ser dirigente de um clube, ser o gestor de um clube, o diretor executivo, o presidente do clube, seja lá o que for, ou o treinador? Isso eu estou falando que eu já fiz a mesma coisa que o Felipe já fez. Eu já fui falar para o jogador alguma coisa externamente que eu achei que hoje eu não faria.
Sabe por Mas quê? você já fez. Já fiz, eu estou falando, já fiz. A juventude te faz você fazer muitas coisas. Você aprende todos os dias. A gente aprende. Você pode pegar a minha história e vai ver que de vez em quando eu saía da imprensa acabando, dando porrada em todo mundo, brigando e fazia parte do jogo. Assim, só que tem o seguinte, quanto é que vale o Pedro hoje, se for mercado, não vai vender. E quanto é que vale o Pedro jogando? Isso é mercado. Se você falar 50 milhões, 40 milhões de dólares, ele hoje não vale 10, 15, porque o que acontece? O Pedro não se dedica. Mas ele tem que estar bem para jogar, senão você prejudica o time, né? Então, mas o que eu estou falando, cara, é um ativo do clube, um ativo forte que está sendo jogado fora. Nação, é lamentável essa situação toda que está acontecendo no Flamengo, né? O Flamengo está tão bem, foi bem no Campeonato Mundial, está bem no Campeonato Brasileiro, está nas oitavas da Copa do Brasil, nas oitavas da Copa Libertadores. E isso tudo aí é sem necessidade. O Flamengo está bem, essas picuinhas que tá acontecendo no Flamengo não pode acontecer. Eles tinham que resolver internamente, não passar isso para a torcida ficar sabendo, né? E assim, o- os gestores, o Boto e o BAP, eles têm que entrar em ação a respeito disso aí, porque senão vai ficar insustentável essa situação aí. E Pedro, o Flamengo precisa de Pedro neste momento. Vamos ver outro corte aqui do jogo aberto, né? Thiago, obrigada pelas informações. Inclusive, a gente tem essa lista dos relacionados aqui, até para mostrar quem está disponível pelo Flamengo para enfrentar amanhã o Santos, jogo que acontece na Vila Belmiro. Então, tá todo mundo aqui, esse é o grupo organizado pelo Felipe Luiz, e a ausência do Pedro, que já não tinha sido relacionado contra o São Paulo, e agora ele repete o mesmo movimento. Edu Dracena. Aí, mais uma vez, Pedro está fora da relação do jogo contra o Santos. Aí provavelmente seja mais polêmica para a próxima semana, para essa semana até o próximo jogo, esperar para ver se ele vai ser relacionado ou não. Qual é a resposta do Felipe quando ele retira mais uma vez o Pedro dessa lista de relacionados? Ele disse que ele passou uma semana treinando mal, os índices no GPS ruins e também não deu muito tempo para recuperar, né? É normal, Renata. Eu não esperava que o Pedro estaria convocado para o jogo contra o Santos. Até porque um dia para o outro não ia mudar o que o Felipe falou na coletiva. Então, eu acredito que vai ter que ter um tempo a mais para o Pedro treinar, para aí sim, de repente, ser relacionado. Agora, eu quero ver, você bem curioso, e se o Flamengo perde para o Santos? Nesse jogo agora de quarta-feira. Será que na próxima rodada, no final de semana, o Felipe convoca o Pedro? Ficou até um silêncio no estúdio quando ele falou. Não, o PSG fez o quê com o Chelsea, irmão? Não. Não adianta pegar minha fala, não. Entendi. Fica nessa daí, achando que... O Raio também cai no Brasil? O que é o Santos aí do PSG? Vila Belmiro, rapaz. Neymar voltando. O raio pra cair duas vezes no mesmo lugar. Na quinta-feira a gente conversa. Então eu vejo assim, o ambiente... Eu acho que o Pituca e o Enzo Fernandes são parecidos. Eu acho que tem Aí você não vai querer... Zé Rafael Caicedo. Não, você não vai querer comparar também o Santos com o Grêmio. Não, também é uma mas não tô... Mas é isso que a gente tá falando. O Grêmio nem tá na história. O Grêmio São nem patamares. O patamar do Santos é uma, o patamar do Grêmio é lá embaixo. Mas o Santos está atrás do Grêmio na tabela. Mas, pô, Chico, vamos ver quem vai chegar na frente. Realidade. E o Pedro? Palpite! Eu vejo o seguinte, eu vou falar um negócio pra vocês. Olha, vocês, Pedro, você causa vocês que discórdias entendem- aqui, Pedro. Vocês que entendem melhor do que eu de futebol, vocês têm começou. opinião. Lá vem a porrada. Agora, a minha opinião é essa. Respeito todas que você tem. Vocês aí, entendeu? Então, faz parte. Palpite! Nação, essa discussão aí vai longe, viu? Vamos ver aqui mais outro corte da Jovem Pan com o Pilhado. E no Flamengo tem notícia quente, hein, gente? Pedro segue sem ser relacionado para o jogo contra o Santos. Acabou de sair a relação do Flamengo e o Pedro está fora. O Pedro teve a conversa, né, com os jogadores a portas fechadas, deixou tudo bem claro ali para o grupo. É um clima ainda meio tenso no Flamengo, porque isso é informação, não é suposição.
Pedro e Felipe Luiz ainda não se falaram, tá? Porque minha pergunta para a fonte foi: teve uma conversa. Eu não digo que eles não se cumprimentaram, isso eu não posso saber. Oba, tudo bem, mas não houve uma conversa ainda. Felipe Luiz e Pedro, tá? O Pedro conversou com os jogadores do Flamengo, onde ele mostrou sua insatisfação pelo vazamento da informação que ele seria negociável por 15 milhões de euros, que ele se sentiu desvalorizado. A gente vai mostrar a nota que o Pedro soltou. Disse para os jogadores do Flamengo que achou que houve exagero por parte da declaração do Felipe Luiz, né, principalmente com relação às palavras lamentável e ridículo. Mas o Pedro, mesmo depois dessa conversa, mesmo depois de voltar aos trabalhos, ele segue fora dos relacionados para o jogo contra o Santos. Ou seja, não mudou muita coisa ali na vida do Pedro. Felipe Luiz já deixou claro, tá, gente? Ele já deixou claro que se o Pedro quiser, se o Pedro treinar, ele não precisa abraçar o treinador, ele não precisa ser amigo do treinador, ele precisa jogar. E se ele jogar e treinar como o restante do elenco, Felipe Luiz deixou claro que o Pedro provavelmente pode até voltar a ser titular do Flamengo. E aí na internet fica muita gente colocando que o Felipe Luiz já deixou um recadinho pro Pedro num jogo de videogame, que o Felipe Luiz já teve ali umas cutucadas no Pedro. Mas aí também, é claro, é aquele negócio que a internet ela vai buscar o que está engajando. E nessa situação aí, claro, ainda vai ficar um tempo nesse assunto Pedro. Por quê? Porque o cara não está relacionado de novo. De novo ele não está relacionado. Ou seja, Felipe Luiz não cedeu, por enquanto, a todo esse clima que está sendo formado. E vamos botar aí na tela, Kaique, a nota do Pedro, tá? A nota que o Pedro colocou nas suas redes sociais. Tá, ele colocou ontem no Stories, né, lá do seu Instagram, e botou no Twitter também. Ele coloca: uma vez esclarecido internamente, venho a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho maior respeito e gratidão, sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro do departamento de futebol ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Conquistei títulos importantes e um lugar na história do clube. Esperava mais respeito. Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que durante a última semana meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras, escreveu aí o Pedro nas suas redes sociais. Bom, ele coloca como acima do tom e desrespeitosa, Bruno Prado. Eu também acho, tá? Sabe o que a XP Investimentos e o Grupo Boticário têm em comum? O Hanhanit. Que essa situação do Pedro, eu só evitaria o lamentável e ridículo. Mas quando o Pedro também diz que não tem vaidade, aí, pelo amor de Deus, né, cara? Pedro já mostrou vaidade algumas vezes no Flamengo, como vários outros jogadores. Acho difícil a gente achar um jogador sem vaidade, para ser sincero. É um meio com muita vaidade. Eu gostei do posicionamento do Felipe Luiz. E, ao contrário de muitos, eu considero o Felipe Luiz hoje mais indispensável para o Flamengo do que o Pedro. Pela forma de jogo. É um estilo de jogo. Bom, nação, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a diretoria se reúna com o técnico Felipe Luiz e com o Pedro para resolver essa situação, porque quem perde com tudo isso é só o Flamengo. E precisa ser resolvido logo essa situação. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva no canal.
deixe o seu comentário, deixe o seu like e nos ajude, nação, a bater a meta de 1.000 inscritos. Deixe o seu comentário, que é muito importante para nós também. Deixe o seu like para ajudar o canal, tá bom?